E aí, eu sou o Léo, E eu sou a Bia. e hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das histórias mais poderosas e, inacreditavelmente menos conhecidas da história mundial, a Revolução Haitiana. Se prepara, porque essa é uma daquelas histórias que mudam o jeito que a gente vê o mundo. Exatamente, Léo. E a gente já começa com a pergunta que vale 1 milhão, né? Que é assim, pensa bem. Quando a gente fala em Revolução Francesa, todo mundo sabe do que se trata, certo? Vem na hora a imagem da guilhotina, o lema liberdade, igualdade, fraternidade. Agora, e a Revolução Haitiana? Porque parece que ela ficou ali meio que na sombra da prima famosa da Europa. Esse é o mistério que a gente vai investigar hoje. Léo, essa pergunta é simplesmente perfeita para a gente começar. E para responder, vamos fazer uma viagem no tempo. Imagina a cena, finalzinho do século XVIII. O mundo tá borbulhando, sabe? Cheio de ideias novas, radicais. É uma época de revoluções que prometiam virar tudo de ponta cabeça. E olha só que interessante esse slide. Normalmente, na escola, a gente aprende sobre esses eventos em caixinhas separadas, né? Primeiro, a americana, em 76. Depois, a francesa, com a queda da Bastilha. Mas o ponto-chave que pouca gente se liga é que a Revolução Haitiana começou exatamente no mesmo ano que a francesa. Elas não são só conectadas, elas são simultâneas, e isso por si só já mostra o tamanho da importância dela. Tá, isso é muito louco. Mas aí me vem uma dúvida, Bia. Como é que essas ideias da Revolução Francesa, que estavam rolando lá do outro lado do oceano, conseguiram acender um fogo tão grande assim na colônia de São Domingo? Que, para quem não sabe, era como o Haiti se chamava na época. Aí é que tá o X da questão, Léo. Esse slide aqui mostra a maior contradição que você pode imaginar. Pensa, lá em Paris, os caras estão discutindo os direitos do homem. Super bonito no papel. Só que, ao mesmo tempo, a colônia mais rica que a França tinha, São Domingo, era basicamente um inferno. A economia dela dependia de negar completamente todos esses direitos. Então era liberdade na França e escravidão no Caribe. Igualdade na Europa e exploração desumana nas plantações. Fraternidade na metrópole e uma hierarquia racial super violenta na colônia. Essa conta simplesmente não fechava. Caramba, chega a arrepiar. Eu fico só imaginando a cena. As pessoas escravizadas, trabalhando até a exaustão, e de repente começam a ouvir uns boatos sobre uma tal de liberdade que estão declarando lá na França. Para eles, essa ideia devia ser uma bomba de esperança, e para o sistema colonial era o maior perigo de todos. A faísca perfeita para incendiar tudo. Exato, mas como a gente bem sabe, uma ideia, por mais incrível que seja, precisa de gente para fazer acontecer. Uma revolução precisa de líderes. E olha, os líderes da Revolução Haitiana foram figuras assim, fora da curva. E que tal a gente começar com essa frase? Ela é atribuída ao grande nome dessa revolução, um cara que é o símbolo de toda essa luta, Toussaint Louverture. Só por essa frase, a gente já sente o peso de quem ele era. Uau! Bia, me fala mais dele. Quem foi esse homem? O cara que liderou a única revolta de escravizados que deu certo na história moderna? A trajetória dele deve ser uma coisa de cinema. E que trajetória! O Toussaint era um ex-escravizado que se revelou um gênio militar e um gênio político. Ele pegou uma rebelião que era movida pelo desespero e a transformou num exército organizado, disciplinado. Um exército que foi capaz de derrotar as maiores potências militares do mundo na época, franceses, espanhóis e até os britânicos. E ele não era só um guerreiro, ele negociava tratados, ele escrevia constituições. Ele era um estadista completo, um verdadeiro visionário. Que incrível! Mas e os outros líderes? Eram todos nesse nível do Toussaint? Qual era, assim, o perfil geral dessa galera que conseguiu fazer o que parecia impossível? Ótima pergunta. Eles eram diferentes entre si, mas tinham características em comum. Eles não eram só revoltosos agindo por impulso, sabe? Eram pensadores, eram estrategistas e, claro, eram guerreiros. Eles entendiam de tática de guerra, de política, de economia, sabiam como organizar um exército, como negociar com outros países e como administrar um território. Basicamente, eles usaram conhecimento do próprio sistema colonial contra ele mesmo. Entendi. Então, a gente tem uma revolução vitoriosa, com líderes geniais e que foi inspirada nos ideais franceses. O mais lógico seria a França, que também era revolucionária, apoiar essa galera. Mas por que a guerra contra a própria França ficou ainda pior? Pois é. Aí que a história dá uma virada de roteiro super trágica e muito reveladora. A maior ameaça à liberdade do Haiti não veio de um inimigo tradicional, como a Espanha ou a Inglaterra. Veio da própria França. O país que, em tese, inspirou a Revolução se tornou o seu inimigo mais cruel. E a ordem para esmagar essa revolução veio do homem mais poderoso da Europa na época, Napoleão Bonaparte.
Para ele, a ideia de uma colônia livre que era governada por pessoas que tinham sido escravizadas era simplesmente inaceitável. Era uma ameaça ao poder dele e, claro, um péssimo negócio. 1801. O que foi que aconteceu de tão importante nesse ano? Foi quando Napoleão resolveu partir para cima com tudo? Exatamente. Em 1801, Napoleão botou um plano terrível em ação. Primeiro, ele mandou a maior esquadra de navios que já tinha cruzado o Atlântico, e no comando botou o próprio cunhado, o Charles Leclerc. O segundo passo era na base da traição, enganar o Toussaint com uma falsa promessa de paz, só para capturar ele, e o objetivo final, o mais cruel de todos, restaurar a escravidão na ilha, do jeito mais brutal possível. Que absurdo! Mas eles conseguiram capturar o Toussaint? E aí, foi o fim da Revolução? Eles conseguiram, Léo. Toussaint foi levado acorrentado para uma prisão super fria na França e acabou morrendo lá. Só que o Napoleão calculou tudo errado. Ele achou que se tirasse o líder de cena, a revolução ia acabar. Aconteceu exatamente o contrário. A captura do Toussaint virou um símbolo, um grito de guerra. A luta pela liberdade ficou ainda mais intensa, mais determinada. E então, qual foi o desfecho? Depois de tudo isso, da captura e da morte do maior líder deles, como essa história termina? Termina com uma vitória espetacular. Os generais que sucederam o Toussaint, como o Jean-Jacques Dessalines, levaram a luta adiante e simplesmente aniquilaram o exército do Napoleão. E no dia 1º de janeiro de 1804, eles declararam a independência. O legado, como o slide define, é gigantesco. É a única vez em toda a história que pessoas escravizadas conseguiram se libertar por conta própria e fundar uma nação. A primeira república negra do mundo. Nossa, a força que isso tem é imensa. Deve ter sido como um farol de esperança para milhões de pessoas escravizadas nas Américas e no mundo todo. Provou que a liberdade não era um favor, um presente dos senhores, mas sim um direito que podia e devia ser conquistado. E agora, Léo, a gente pode finalmente responder a nossa pergunta lá do começo. Por que uma história tão importante é tão pouco falada? A resposta está toda aí. Primeiro porque o sucesso deles era um perigo, uma ameaça direta a todas as outras potências que lucravam com a escravidão. Segundo, porque a história que a gente geralmente estuda é eurocêntrica, né? Focada nos feitos dos europeus. E por último, a simples existência de uma nação governada por negros vitoriosos quebrava toda a lógica racista daquela época. Era muito mais fácil, para eles, só fingir que não tinha acontecido. Entendi. Então a grande sacada é essa. A Revolução Haitiana não foi só uma cópia da francesa. Ela foi um teste. Ela pegou os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade e levou eles às últimas consequências, provando que esses ideais não podiam ser só para um grupinho de europeus brancos. Eles pertenciam, de verdade, a toda a humanidade. Exatamente isso, Léo, e essa conclusão deixa a gente com uma reflexão final, né? A história do Haiti foi apagada de propósito. Então a pergunta que fica para todo mundo é: quantas outras histórias, quantos outros heróis, quantas outras revoluções também foram jogadas para debaixo do tapete? E por que é tão crucial, hoje mais do que nunca, a gente ir atrás dessas narrativas e trazê-las para a luz? Essa é uma missão para todos nós.